Escola da Vida e a Mecânica dos Fluidos. Os alicerces construídos pela mecânica dos fluidos são os que possibilitam a compreensão de muitas aplicações da engenharia. Poderíamos considerar as seguintes aplicações: escoamento em canais e condutos forçados ou livres, seleção de bombas hidráulicas, dimensionamento de instalações hidráulicas, lubrificação, esforço nas paredes de reservatórios e barragens, projetos de pontes e embarcações, dimensionamento de ventilação, estudos aerodinâmicos e muitos outros. Portanto, não dá para pensar em engenharia sem mecânica dos fluidos. Mecânica dos fluidos básica, Raimundo Ferreira Ignácio. Uma viagem pelo livro do professor Franco Brunetti e pelo livro do professor Raimundo Ferreira Ignácio. O livro Mecânica dos Fluidos do professor Franco Brunetti pode ser adquirido em livraria ou consultado em biblioteca. Já o livro do professor Raimundo Ferreira Ignácio está disponível gratuitamente na web, na página www.escoladavida.eng.br. Você entra na página e vai clicar na engenharia. E aí você tem duas opções, ou fenômeno de transporte para engenharia civil ou mecânica dos fluidos. Se você clicar em fenômeno de transporte para engenharia civil, automaticamente ao abrir a página você deve clicar em bibliografia básica e terá acesso ao material mencionado. O desafio. Dada a tabela de dados ao lado, construa a curva de HB em função da vazão, ou seja, da carga manométrica em função da vazão para a rotação de 3.500 RPM e compare com a do fabricante. Observem que na coleta de dados eu não tenho nenhuma rotação a 3.500 RPM, por isso eu vou ter que recorrer aos adimensionais para fazer essa correção. Conheço os dados do tanque e conheço os dados da água que está escoando a 20 graus Celsius. Conheço ainda a tabela dada pelo fabricante da bomba Inar. Então daqui eu vou construir a curva do fabricante e daqui eu vou construir a curva levantada no laboratório. Eu quero comparar uma com a outra. A bancada em si, eu tenho uma instalação de recalque. O fluido é succionado, passa pela bomba. Então aqui eu tenho a entrada da bomba, aqui eu tenho um manovacômetro, já que a pressão aqui é menor que a atmosfera. Aqui eu tenho um manômetro. Observe que aqui eu vou ter uma correção, aqui eu não tenho correção. Passa pela bomba e vai cair no reservatório superior. Nesse reservatório superior eu vou acabar determinando a vazão. Antes disso, eu tenho que conhecer a seção transversal do mesmo. Então, eu tenho aqui um L1 e aqui eu tenho um L2. Vou calcular a área da seção transversal do tanque, multiplicando L1 por L2. Vou lembrar que a vazão é o volume dividido pelo tempo. Então, significa que eu vou acionar o cronômetro numa certa altura, vou deixar subir um ΔH de 50 ou 100 milímetros e vou cronometrar o tempo. A partir daí eu acho que a vazão vai ser o ΔH vezes a área da seção transversal do tanque, isso vai dar o volume que entrou no reservatório nesse intervalo de tempo T. Volume sobre o tempo vai me dar a vazão de escoamento. Assim eu determino a vazão para a bancada. No caso da determinação da carga manométrica, eu vou lembrar que aqui eu tenho a entrada, eu tenho um H aqui de 14 centímetros que eu vou ter que usar para corrigir, porque eu leio a pressão no centro do meu manovacômetro e eu quero a pressão no eixo da tubulação. Então, essa pressão do eixo da tubulação vai ser obtida pela pressão lida pelo manovacômetro, mais a correção, que seria o gama da água, vezes a nossa altura de 14 centímetros. Na saída, eu não tenho correção. Por quê? Porque o meu H é zero. Então, automaticamente, eu vou ter que a minha pressão de saída vai ser a própria pressão lida no manômetro. Por outro lado, eu também conheço, entre a entrada e a saída, a variação de cota. Se eu adotar o pHr na entrada, a cota de entrada é zero e a cota de saída seria 24 centímetros. Vou aplicar a equação da energia da entrada e saída. Tenho carga total na entrada, mais carga total da bomba, igual a carga total na saída. Lembre, a bomba
gama foi feita para dar carga para o fluido. E por que eu não considero as perdas? As perdas, nesse caso, não são consideradas porque elas já são consideradas no rendimento da bomba. Então, eu não considero a perda na equação da energia. Esse é o único trecho de uma instalação que eu não levo em conta a perda de carga, já que a mesma é considerada no rendimento da bomba. Então, eu teria que a cota de entrada, ou a carga potencial de posição na entrada, mais a carga de pressão na entrada, mais a carga cinética na entrada, mais a carga manométrica da bomba é igual a carga potencial de posição na saída, mais a carga de pressão na saída, mais a carga cinética na saída. Ora, eu vou ter que ZS menos ZE, que é o nosso 24 centímetros, mais PS menos P sobre gama. Os nossos alfas, tranquilamente, o escoamento é turbulento, o alfa praticamente 1, eu vou ter que será velocidade de saída ao quadrado, mais velocidade de entrada ao quadrado, sobre 2G. O gama eu vou obter para água a 20 graus Celsius, e o G eu vou trabalhar com 9,8 metros por segundo ao quadrado. Bom, da tabela de dados, nós vamos partir para a tabela de resultados. Primeira coisa que nós vamos calcular seria a área do tanque. Então eu teria igual, vou para a minha tabela de dados, 74 vezes 74,5. Só que eu estou obtendo essa resposta em centímetro quadrado. Eu quero em metro quadrado. Então eu vou simplesmente colocar parênteses e vou dividir por 10.000. Aqui eu tenho a minha área, que já se encontra com 4 algarismos significativos, já que o zero à esquerda não conta. Se eu quero puxar essa área para os outros dados sem alterar, eu simplesmente coloco o mouse em cima do M e vou colocar F4. Mesma coisa no N, F4. E agora eu posso simplesmente arrastar, que eu terei os mesmos valores. Vamos calcular a nossa vazão. Quem seria a nossa vazão? É o ΔH em metro, multiplicado pela área do tanque, dividido pelo tempo. Então eu vou ficar com igual. Eu vou pegar o nosso ΔH em metro, vou considerar que ele está sendo dado em milímetro, então eu vou dividir por 1000, para passar para metro, vezes a nossa área, dividido pelo nosso tempo. Aqui vai dar um erro normal, depois eu corrijo, puxo, automaticamente eu vou ter as vazões. Aqui eu sei que é zero. Vou trabalhar com 3 algarismos significativos. Bom, para obter a vazão em metro cúbico por hora, basta multiplicar por 3.600. Então, isso aqui vai ser igual vezes 3.600. Seleciono, puxo, vou ter as nossas vazões em metro cúbico por hora. Como nós vamos achar a nossa velocidade de entrada? Eu sei que a velocidade de entrada é de uma tubulação de aço 40 com um diâmetro nominal de 1,5 polegadas, que tem uma área de 13,1 centímetro quadrado. Então a minha velocidade vai ser a minha vazão dividido pela minha área em metro quadrado. Então eu simplesmente vou pegar 13,1 e ela vai estar dividida por 10.000. Seleciono e puxo. Vou ter as nossas velocidades na entrada. E na saída? Na saída eu sei que a tubulação é de 1 polegada, também é às 40, então a área é 5,57. Então vou pegar a nossa vazão e vou dividir pela nossa área, só que em metro quadrado. Então vou pegar 5,57 dividido por 10.000. Fechei, selecionei, eu tenho aqui as nossas velocidades. A minha pressão de entrada eu preciso corrigir. Eu vou ter que a minha pressão de entrada vai ser igual à pressão que eu medi no manômetro, só que ela está em milímetro de mercúrio. Então eu vou ter que dividir por 1000 para passar para metro e multiplicar pelo gama do mercúrio, que seria 13.600 vezes 9,8. Então isso aí seria igual, vou para os dados, a minha pressão lida em milímetro, vou dividir por 1000 para passar para metro, vou multiplicar por 13.600 e vou multiplicar por 9,8. Só que tem uma correção a fazer, então eu vou somar com o gama da água, que seria o 998 vezes 9,8, para passar, né? Eu peguei o ρ, multipliquei pela aceleração da gravidade e vou multiplicar pelo fator de correção, que era 14 centímetros, então vezes 0,14. Importante, esse aqui também vai ser um valor fixo, então F4. Seleciono
e puxo. Aqui eu tenho minhas pressões de entrada. Agora, a pressão de saída não tem correção nenhuma. Então, é o meu valor multiplicado por 1000, porque eu li em quilopascal e eu vou passar para pascal. Então, isso aqui seria igual ao que eu estou lendo lá, vezes 1000. Seleciono e puxo. O gama eu não peguei, mas eu posso pegar. Eu sei que ele vai ser igual. A tabela de dados é o ρ 99,8 vezes o 9,8. Como eu vou querer puxar, eu vou selecionar aqui, ó, e vou F4. Seleciono e puxo. Então agora, quem vai ser o meu HB? É o ΔZ, que é 0,24, igual a 0,24, mais a pressão de saída menos a pressão de entrada sobre gama, que seria o H4, mais a velocidade de saída ao quadrado, menos a velocidade de entrada ao quadrado, dividido por 2G, o G 9,8, não dividido por 19,6. Então aqui eu vou ter o meu HB, ou seja, minha carga manométrica no ponto de Chutoff, para vazão zero, com a rotação que não é a de 3.500. Selecionei e puxo. Agora, o meu modelo, que é o que eu ensaiei, vai ser para a rotação que eu li. Só que cada ponto tem uma rotação diferente, com exceção dos dois últimos. Ora, se as rotações são diferentes, eu não conseguiria colocá-los no mesmo gráfico. Então, vou ter que corrigir tudo para 3.500. Para isso, eu vou usar os adimensionais. Então, a minha vazão para o protótipo seria igual a 3.500 dividido pela rotação que eu li, vezes a minha vazão lida. Seleciono e puxo. O meu HB seria igual a 3.500 dividido pela rotação lida, tudo isso ao quadrado, vezes a carga manométrica que eu calculei para o modelo. Aí eu seleciono, automaticamente eu tenho os valores para o meu protótipo, valores que eu vou usar para construir o gráfico. Bom, vamos construir os dois gráficos. Inicialmente eu vou construir o gráfico do protótipo. Para isso, eu seleciono a coluna da vazão e seleciono a coluna da carga manométrica. Vou para inserir gráficos, eu vou escolher aqui a dispersão. Vou mudar isso para uma nova planilha. Mover o gráfico para uma nova planilha. Então eu vou colocar como comparação das curvas. Ela apareceu aqui, eu vou mudar. Comparação das curvas. Vou aumentar a minha ordenada, eu vou passar para 18 para ficar fácil de visualizar. Vou mudar a minha abscissa também para 18 para visualizar. Eu vou clicar no mais para colocar, olha, título nos eixos. O título do eixo aqui eu tenho a minha carga manométrica em metro. Eu vou passar para 18 também. Eu vou deslocar e aqui eu vou passar a segunda legenda, que é a minha vazão, em metro cúbico por hora. Também vou passar para 18. Comparação das curvas de HB em função da vazão. Quando eu observo aqui, eu estou vendo que tem algum problema nessa curva, mas eu vou checar isso através do R ao quadrado, do coeficiente de... Só que antes eu vou formatar o eixo, vou colocar marcas, interno, vou formatar o eixo, interno. Agora vamos selecionar um ponto, adicionar a linha de tendência, uma polinomial, definir a intersecção, nós tínhamos visto que era 31,6, vou mandar exibir a equação do gráfico e o R ao quadrado. Para visualizar, eu vou passar aqui para 18 e vou deixar que a gente faça uma análise sobre ele. Eu acho que ficou muito baixo esse coeficiente. Um dos pontos está ruim. Parece ser esse, o do 4,7. Vamos tirar esse ponto e vamos verificar o que vai acontecer com o R ao quadrado. Então nós vamos lá para a tabela de resultados. Eu vou tirar o ponto, olha, 4,7. Eu vou tirar esse ponto. Vamos ver o que acontece. Tirei. Vamos voltar. Adicionar a linha de tendência, polinomial, intersecção, 31,6, exibir. Olha, ficou ótimo, não é mesmo? Vamos aumentar para vocês enxergarem. Agora sim, ó, ficou muito bom. Aqui seria o meu HB, e aqui seria a minha vazão.
Tá lá. E agora eu vou adicionar a curva do fabricante. Vamos ver o que vai dar. Eu vou lá, seleciono o gráfico à direita, selecionar dados. Eu vou colocar adicionar curva do fabricante. Curva do fabricante. O meu X, vamos pegar o X, tabela de dados, o meu X é a vazão. Enter. O meu Y é o meu HB, o HB do fabricante. Bem diferente. Selecionei a linha de tendência, polinomial, ele está cruzando em 32, exibir a equação, vamos lá, 18, a minha equação, aqui é do fabricante, HB do fabricante, é que seria a minha vazão. Uma das diferenças é causada até pelo fato de eu, ao levantar a curva do fabricante, eu só tenho entrada e saída, não tenho instalação. Quando eu levantei na nossa bancada, após a bomba eu tinha toda uma instalação, isso influencia na curva que eu estou traçando. Mas é isso aí. Isso é o que nós obtivemos para esta situação. E eu deveria pensar nisso até mesmo para usar essa bomba e achar o ponto de trabalho. Eu tenho que corrigir a curva que é dada muitas vezes no catálogo. Muitas vezes ela não representa uma situação real da bomba da nossa bancada. Isso é importante eu ter em mente. Gostaria de encerrar com uma mensagem para que possamos preservar a natureza. Enquanto seu corpo não se cansar, treine-o. E quando ele estiver cansado, treine a mente. Ao se mostrar só por uma noite, nos faz refletir o quão importante é viver cada instante. Assim, ela nos mostra que não temos domínio de tudo, e o que foi bonito desaparece mesmo contra a nossa vontade.